Vamos abrir a Bíblia Sagrada em primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 28 a 30. Temos agora uma organização, todos os cultos no sábado, quando eu termino a mensagem, eu coloco todos os versículos aqui. Antes o nosso irmão Eliardo colocava, mas eu percebi que ficou muito pesado para ele conseguir fazer tudo antes do culto. Eu já coloco todos os versículos no computador, exatamente para que ele possa, junto comigo, ir passando os versículos no telão aqui da igreja e também simultaneamente pela internet. Então, assim a igreja pode acompanhar o culto de forma simultânea, amada e abençoada. Então, o tema desta manhã: a inveja mata, e você não precisa dela. Deus é por você. 1 Samuel capítulo 18, versículos 28 a 30. Vamos ler a Sagrada Escritura. Vou esperar você projetar, filho amado, por favor. Vamos caminhar juntos, tá? Quando eu falar, o amado, projeta. Dá o F5, isso, agora passa. Às vezes o computador também dá um probleminha. Dá o freezer, filho. Dá o freezer que ele vai. Enquanto o amado vai resolvendo, eu vou ler aqui. Mas tenta resolver, tá bom, filho? 1 Samuel 18, 28. Vamos lá, fazer a leitura da palavra de Deus. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Assim como Deus é conosco, amado, eu recebo esta palavra. E Mical, filha de Saul, o amava Davi. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi o quê? Seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai amado e bendito, Deus único, Deus eterno, Deus vivo, Deus verdadeiro. Que nesta hora, meu Deus, a palavra que será pregada possa ir de encontro aos corações. E cada ovelhinha, ao ouvir a tua voz, ao receber a semente da palavra, possa ser cortado pela palavra. Esta palavra possa ter efeito, possa ter substância nos corações. Cada vida possa ser transformada pelo poder que há na Sagrada Escritura. E assim, corações serem trabalhados, vidas serem trabalhadas, e Deus ser glorificado. Paralisamos todo mal que intenta contra a obra de Deus, e declaramos que esta palavra prosperará em todos os seus desígnios. Queremos servir-te com humildade. Sabemos que tu nos separaste. Igreja, eclésia, já significa isto: separados do mundo. Somos chamados, separados. Nosso dever é guardar os corações incontaminados da soberba, da inveja, dos sentimentos negativos. E assim Deus nos usará, em nome de Jesus. É o que nós oramos, e o povo de Deus diga amém, amém, amém. Graças, bispa amada. Amada igreja de Jesus, família mais do que vencedora em Cristo Jesus, e ministros de uma nova aliança, sabedores que a Bíblia toda é cristocêntrica. Na verdade, a graça de Deus sempre existiu, desde Gênesis, amado. A justificação nunca foi pela lei,
A justificação sempre foi em Cristo Jesus. Então, o grande pacto, sempre foi a fé. Foi administrado de duas maneiras diferentes. No Antigo Testamento, por promessas que apontavam para Cristo, e no Novo Testamento, pela realização das promessas, pelo que Cristo já fez. Mas todos, sempre, foram salvos e justificados, única e exclusivamente, pela obra redentora que há no sangue de Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Nós temos estudado a palavra de Deus afinco, semana a semana, culto após culto, capítulo após capítulo, extraindo desses livros históricos a revelação que a palavra de Deus tem, a iluminação que a palavra de Deus tem, que Paulo explicou que é útil para a educação, a correção, o ensino na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, normalmente, uma mensagem é composta de introdução, pontos observados e conclusão. Mas num sermão que traz uma série de mensagens, como nós temos feito capítulo após capítulo, antes da introdução, é necessário fazer o que os alemães chamam de Sitzenleben. Sitzenleben é uma atualização do que nós estamos ouvindo. Se você já viu alguma série da Netflix, normalmente, ou até novelas, normalmente as novelas antigas, antes do capítulo que vai passar, ela faz o quê? Uma reprise do capítulo anterior. E aí atualiza a pessoa no que está acontecendo e entra no... Então isso é o Sitzenleben. É você atualizar, mostrar o ponto que está e seguir para que não percamos o fio da meada, como diz o ditado. E saibamos a condução que estamos seguindo. Então, nesse Sitzenleben, eu lembro os amados que como seres humanos frágeis somos, podemos ser influenciados pelos nossos sentidos e as nossas limitações. Lembre-se, por exemplo, que Saul foi influenciado quando viu 80% do povo indo embora, os filisteus já reunidos em Micmas, prontos para descer a batalha. Havia uma data aprazada por Samuel que disse: me espera 7 dias. O prazo expirou, Samuel não chegou, o povo foi embora, os filisteus vão descer, e ele disse: faça o quê? Influenciado pelas circunstâncias, ele se colocou num lugar indevido, ofereceu sacrifício ao Senhor e tomou o lugar do profeta. E foi reprovado por causa disso. E muitas das vezes nós temos a impulsividade de Saul. Muitas das vezes nós nos colocamos em lugares indevidos, atitudes incoerentes, palavras malditas. Ele falou na hora do nervosismo, e na hora do nervosismo, às vezes, a gente fala coisa que depois se arrepende. Então, amado, na hora do nervosismo, não fale nada. Faz boca de siri. Não é verdade? Ou seja, costumamos assim instruir a igreja: não tome decisões definitivas baseado em tempestades passageiras. Às vezes a pessoa termina uma relação de 30 anos, dá um chute no traseiro, 30 anos depois um chute no traseiro por WhatsApp, manda um WhatsApp e um chute no traseiro por WhatsApp. 30 anos de relação e um chute no traseiro por WhatsApp. Por quê? Porque é impossível, é carnal, não aceita que ninguém fale nada, é o dono da verdade, é o rei da cocada preta, é o semideus das nações. Então, atitudes definitivas em tempestades passageiras geram consequências que você não gosta, que ninguém gosta. Então, amado, eu vou declarar
a paciência do Senhor na tua vida, amado. A paciência do original, ela é uma paciência triunfadora. Você vai triunfar pela paciência. Diga, eu recebo esta palavra. Então, nós somos muitas das vezes influenciados. Nós temos a tendência de deixar os desafios do presente, o momento, obscurecer todo o aprendizado que tivemos do Senhor e assim sermos paralisados pelo sentimento do medo, como Israel e Saul perante Golias, como ouvimos sexta-feira. Mas a fé no poder de Deus e a dependência do Senhor não irão permitir a paralisia do medo na tua vida, amado. O amor de Deus lança fora todo medo. O mal não vai rugir mais forte do que o rugido do verdadeiro leão da tribo de Judá. A voz de Golias não é a voz de Deus. Golias ficou lá 40 dias gritando: tem algum homem aí? Eu vou arrancar a cabeça dele e vou matar. Quem é homem aí? Diz que Saul, que já era um homem de grande estatura, ficou com medo. O povo de Israel todo se amedrontou. Golias tinha aproximadamente 2,90 m, mano. Você olha aqueles jogadores da NBA, de 2,30 m, ele ainda é menor do que Golias. Só a armadura daquele gigante pesava 60 quilos. Você imagina, mano? É isso aí, mano. Subiu muito ele, maior ainda foi a queda. Você sabe que aquela tiradeira, aquela funda que Davi pegou, quando ele faz aquele movimento, os estudiosos dizem que pode chegar a mais de 200 km por hora, nas mãos de um perito. Então Davi pegou aquela pedras lisas do ribeiro, colocou na funda, e veio Golias: tu vens contra mim com paus? Eu sou algum cachorro vira-lata? Aí ele falou: se você é cachorro vira-lata, sim ou não, eu não sei, mas eu sei que você afrontou o exército do Deus vivo. Tumba! E aquele gigantão caiu. Faça muito barulho as vitórias que Deus vai dar na tua vida, amado. Para que o inferno ouça, trema e saiba que só o Senhor é Deus. Vamos louvar ao Senhor. Como diz a primeira confissão do hebraico, que eu já falei 30 vezes: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Esta é uma das leis máximas, confissão máxima. E acontece que Golias esqueceu disso, porque Golias amaldiçoou a Davi em nome dos seus deuses. E Davi queria fazer questão de dizer: é em nome do nosso Deus que você está afrontando os exércitos, e você saberá quem é o Deus desta terra. Então aqui no capítulo 17, nós vamos ver que Saul e os israelitas, ou seja, os adeptos da aparência e da superficialidade, aqueles que estavam muito preocupados com as aparências, ficaram amedrontados. Eles não conseguiam enxergar além daquilo que os sentidos percebiam. E eles ficaram apavorados. 1 Samuel 17:10, diz assim a palavra: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, o que fizeram? Espantaram-se e temeram muito. Então você percebe, amados, que a ostentação, a soberba, aquela pessoa orgulhosa. Eu lembro lá dos meus idos, dos meus 21 anos, eu tinha uma conhecida que ela dizia assim, ela na época comprou um carro grande, um carro alto, e ela disse assim: quando eu pego o carro e eu coloco a mão no volante,
eu me sinto grande, eu me sinto maior. E eu disse, ai coitada, sabe que isso é uma lata, é um pedaço de lata. Seja a pessoa que tem necessidade de humilhar os outros para se sentir grande, a pessoa que tem necessidade de possuir e de ostentar, eles fazem uma parcela de 1000 vezes, deixa de comprar o pão e o leite para os filhos, para ostentar uma roupa com jacarezinho, aquele, né? Mas eu vou ali na Austin Luiz, tem um shopping abençoado, você sai lá com todo o zoológico abençoado, feliz da vida, amado. É verdade? Então, os israelitas, Saul, adepto das coisas superficiais, mostrou-nos que estas coisas não definem nada na hora do vamos ver, na hora da batalha. Amado, a psicologia explica que todo o excesso demonstra uma falta. Ditado carioquês, traduzindo o que os psicólogos dizem: cachorro que late não morde. Só fica lá, fala, se engrandece muito, muito apavorado, muita coisa, parece um pavão e não sei o que, é o Deus das nações e tal. Mas você percebe uma falta, há uma falta aí, há uma falta. Então nós precisamos de saber, amados, que superficialidades não dão canja para ninguém. Nossos desejos como pastores da igreja, nosso desejo é que a igreja de Jesus possa ser profunda no conhecimento de Deus, tanto no que ela ouve na igreja, quanto o que ela busca em conhecimento da leitura bíblica de domingo a domingo, amados. Afinal, o culto racional e o conhecimento de Deus não se reduz ao que se ouve apenas no domingo. Temos 2 devocionais diários que enviamos para os amados. Temos a estrutura de ensino e conhecimento que você deve buscar diariamente na casa do Senhor, na palavra de Deus. Então esta obsessão de Israel com as aparências obscureceu a realidade que só Davi conseguia enxergar com os olhos da fé. Eles viviam em função do que eles viam, e isto restringiu a fé, causou um medo paralisante. E o que acontece é que quando nós reagimos desta forma, enviamos uma mensagem para o mundo equivocada. Você imagina o que o filisteu, Golias e os filisteus pensavam do povo de Israel, quando eles estavam lá, gritando, e todo mundo lá cheio de medo. Você imagina o que eles estavam pensando, amado? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, mesmo debaixo de lutas, mesmo debaixo de provas, mesmo debaixo, amado, das questões difíceis desta vida, que todos nós sofremos, ainda que nós choremos, eu vou lhe dizer uma coisa, a nossa confiança em Deus precisa ser inabalável, porque Deus é o Senhor, amados. Deus é o Senhor. Então o poder de Deus é que é decisivo em qualquer batalha. Por isso o nosso chamado é nos posicionar com confiança. Essa foi a exemplar postura de Davi, que diante de um inimigo truculento e aparentemente invencível, se recusou a fixar os olhos e os ouvidos naquele que ele via e ouvia no campo de batalha. Ele via um povo amedrontado, ele via um gigante de 2,90 metros. Ele ouvia o seu irmão mais velho lhe acusar de ser ele presunçoso e de ser ele isso, ser ele aquilo. E às vezes da própria família se levanta a inimizade. Às vezes da amizade de um íntimo se levanta uma acusação falsa. E era isso que Davi estava mostrando, a palavra, o narrador bíblico estava mostrando. Davi não viu e nem ouviu as contradições do campo de batalha. Ele queria fazer ser visto e ouvir da mensagem verdadeira que Deus é o único Senhor e é dele quem vem a vitória para a igreja. Receba na tua vida, amado. Então, com dependência, com fé
diante de Deus com coragem, com confiança. Davi venceu e mostrou, inclusive, que o treinamento que ele recebera no deserto valeu a pena. E quando ele diante de Saul diz: Saul, eu vou lá, o rei, adepto das superficialidades, disse: ah, você não poderá ir. Você é muito garoto, 1,50 m. Olha o tamanho do cara. Você sabe que um côvado é do cotovelo até a ponta do dedo, cerca de 45 centímetros. Golias tinha 6 côvados e pouco, ou seja, quase 2,90 m. Davi tinha uns 3 côvados ou 2. Aí você imagina, olha o pequenininho. Aí Saul diz: não, você é muito pequenininho, você é muito garoto. Ele já é um soldado desde a sua infância. Ou seja, ele estava olhando as limitações. E Deus disse assim: olha, Saul, rei, quando eu estava lá pastoreando as ovelhas do meu pai, quando não tinha Big Brother em cima de mim, não tinha olhos nenhum, e não estava fazendo nada para ser visto por ninguém, estava lá no meu quarto da oração, chorando diante de Deus e orando, estava lá no meu quarto da busca de guerra diante do Senhor, estava lá no meu quarto das leituras e da busca de comunhão com a palavra, fazendo com integridade e amor diante de Deus. Ele estava me preparando no deserto, e vieram ursos e leões. Em outras traduções fica claro que não foi apenas um urso e um leão, vinham continuamente leões e ursos, e toda vez que vinham leões e ursos, ele pegava pela juba, ele matava, ele criava maneiras e ele protegia o rebanho de seu pai. E assim como Deus deu a vitória para mim, aos leões e aos ursos, aquele Golias não será diferente. Deus será glorificado através desta vitória. Então era a importância do treinamento, amado. Você pode estar num dia de treinamento. Você já viu aquele filme, Dia de Treinamento, do policial corrupto e policial bom? Mas você pode estar diante de problemas, diante de questões difíceis na vida, sendo testado de todo lado, sendo fustigado, achacado. Todo lado vem problema contra você, amado. Eu vou lhe dizer uma coisa: já valeu a pena. Deus é maior na tua vida. Receba esta palavra na tua vida, amado. Deus é maior. Então, na conclusão desse Sitzenleben, em 1 Samuel 13, versículo 13 e 14, diz assim, olha lá, 1 Samuel, porque Davi, ele foi preparado no deserto, e ele foi apresentado como um homem que vivia em sintonia com Deus, um homem que era superior a Davi, a Saul, perdão. Ele era descrito como um homem preparado pelo próprio Deus. Em 13:13 ele diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste nestamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Então Davi era um homem que agradava ao Senhor, estava em sintonia com Deus. Depois em versículo 26 do capítulo 15, versículo 26, diz assim a palavra: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Samuel disse isso para Saul. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, amado, Deus estava já ali num prenúncio sobre a vida de Saul, dizendo: superficialidades não levam ninguém a lugar nenhum. Esses sentimentos são vazios. Às vezes, amada, a família briga um com o outro e briga: vou mostrar quem sou eu.
Eu vou mostrar quem é que manda mais nessa família. Eu vou mostrar como, você sabe que quantos paus fazem uma canoa. Eu vou fazer, eu vou acontecer. A pessoa vai ter que aprender. Não aprendeu por bem, vai aprender por mal. Porque eu sou fulano de tal. Eu sou. Aí, amada, a pessoa descobre exatamente isso. Que o único eu sou é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, amado. Às vezes a pessoa precisa ser humilhada. Por isso, dizia o nosso grande amigo Lázaro, ele dizia que muitas das vezes Deus leva a pessoa para a rua chamada a rua do deserto da humilhação. Muitas vezes Deus permite a pessoa ser humilhada. O próprio Deus humilhou diversas vezes o seu povo, porque era um povo soberbo, era um povo de obstinado coração, era um povo obcecado pela superficialidade. Deus não escolheu Israel porque Israel era bonzinho. Pelo contrário, era o menor povo de todos e um povo irrequieto, de coração endurecido. E muitas das vezes Deus permite que a pessoa passe por determinadas circunstâncias para que aprenda, amado, não vale a pena cultivar rancores, ódio, soberba. Amados, os irmãos que vão estudar aí para a prova da Polícia Civil, necropsia, vê lá os processos da necrose. Depois que morre, 3 dias depois já está tudo inchado. 7 dias depois já está cheirando mal. Não é muito antes disso. 15 dias depois já está cheio de bicho. 40 dias depois tu não chega nem perto. Aí a pessoa está aqui viva. Eu falo, gente, que troço é esse, gente? Para que é isso? Não é não? Amado, a vida é tão bela quando tem um coração humilde, amado. A vida é tão bela quando tem um coração que é dado ao Senhor. Sabe, amado, ninguém pense de si além do que convém. Ninguém se acha melhor do que ninguém, amado. Cada um prefere o seu próximo e sendo superior a si próprio. É o conselho do Novo Testamento. Eu já vi casos, amado, quando a igreja era em Botafogo, próximo tinha o Big B, uma lanchonete de rua. Às vezes vinha aqueles meninos pedir. Às vezes tinha gente que humilhava. Uma dessas vezes aconteceu esse caso de um cara humilhar o garoto. Eu chamei o garoto na frente dele e falei, o que você quer? Pode entrar aqui, o que você quer? Aí o cara ficou me olhando assim. Queria que ele falasse alguma coisa comigo. Eu era mais jovem, estava meio também carnalzinho. Queria que ele falasse alguma coisa para mim, que ele ouviu, mas... Sabe, eu fiz questão, vem aqui, menino, vai lá, quer o quê? Coxinha de galinha com catupiry? Eu tenho um amigo chamado Eliado que ele vai te dar uma aula sobre isso. Não tem problema, você pode comer à vontade. Então, amados, quando chegamos no capítulo 18, Saul, sabendo disso tudo, Saul ainda não sabe que Davi era o rei escolhido pelo Senhor, pela providência divina. Davi era o rei que Deus havia escolhido. E exatamente pela providência divina, é Davi quem alivia as angústias do rei. É Davi quem conduz Israel à grande vitória contra Golias. É Davi que é nomeado como membro da corte em tempo integral, promovido sobre o exército. É a providência divina colocando Davi mais perto do trono, lugar que já lhe estava destinado. Deus é soberano, amado. Amado, Deus vai te colocar em lugares que já estão destinados para você e ninguém poderá tomar o teu lugar, amado. Mas bispo, é problema de todo lado. Ai, meu Deus, lembra-te de José. Amados irmãos de José, movidos pelo orgulho, a soberba, brigando uns pelos bens, pelo cargo, quem mandava mais. Desde o momento que o filho recebeu a túnica do pai, pronto, é problema para todo lado. Foi vendido, dado como morto. José prosperou na terra da sua aflição.
José prosperou na terra da escravidão, José prosperou na terra da difamação, José prosperou na terra hostil, e ele mostrou que quando se está com um coração incontaminado e guardado pela palavra do Senhor, Deus honra e coloca-o aonde Ele quer, porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Então a ideia central do texto de capítulo 18 é esta: o Senhor protege os seus servos escolhidos e lhes concede êxito na batalha. Nosso compromisso é: guarda o coração para não pecar contra Deus. Uma das coisas mais perigosas da vida é a vitória. A pessoa às vezes é um excelente ministro na igreja, serve, lava o chão, limpa o banheiro, bota água, faz. Foi ordenada diácono, mas já faz um pouquinho menos. Foi a presbítero, já faz um pouquinho menos. Quando vai a pastor, amado, pronto. Só Jesus na causa. Aí ele já chega na igreja. Aí eu olho e falo, gente, que troço é esse, cara? Onde saiu isso daí? Você sabe por que Jesus foi identificado, como foi identificado? Através de um beijo. Porque Jesus era igual aos seus discípulos. Não tinha diferença, eram iguais. E aí com um beijo Jesus disse, ó, Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem. Oh, a igreja amada, como é bom servir ao Senhor sabendo o nosso lugar. Como é bom servir ao Senhor conhecendo quem é o Senhor desta seara. Isso tira fardos do nosso ombro. Como é bom, amados, nos momentos qualquer da vida você dizer, Pai, Tu és o Senhor de todas as coisas, Pai. Tu és o Deus, diga glória a Deus por isso. Então, a situação é esta, amado. O quadro é este. Saul é o rei que está em decadência. Saul está perdendo posição. Davi está em ascensão. Saiu do anonimato do deserto. Venceu o grande Golias, o grande inimigo de Israel. Se torna agora, no capítulo 18, amigo de Jonatas, filho de Saul. Ou seja, Jonatas mantém uma postura de crescente distanciamento de seu pai, ainda mais através da amizade com Davi, e acaba vendo em Davi a pessoa na qual ele podia se espelhar, uma vez que seu pai já tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Uma vez que seu pai não dava testemunho de ser um homem de Deus, Jonatas passou a ver Davi como homem de Deus, se tornou amigo de Davi, e mais Saul estava em decadência. Subsequentemente, o narrador bíblico mostra que o caminho do trono para Davi não será fácil. Sobre todas as coisas, a popularidade de Davi está despertando uma inveja odiosa no coração de Saul. E note, amados, lição prática para a igreja. Mesmo que Davi estivesse agindo pela força de Deus, mesmo que Davi estivesse agindo em nome da honra de Deus, mesmo que Davi estivesse agindo para a glória de Deus, Saul se deixa aguçar pela inveja e quer tramar a sua morte. Você vem para a igreja para a glória de Deus. Você serve a Deus para a glória do Senhor. Você prega o evangelho porque você quer que Cristo seja glorificado. Você fala do amor de Deus porque arde no teu coração o evangelho, a palavra que um dia te salvou. Você pensa que isso é suficiente para te livrar de problemas? Enganou-se. Pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: vão procurar pelos em ovos. E não é que no outro dia eu estava com um ovo do Carrefour na mão, tinha lá um pelinho em cima. Eu falei, gente, a galinha chorou.
Tadinha dela. 30 ovos por 10 reais. Tinha lá um pneu. Sai para lá, Satanás. Agora são 20, ó. Agora é só 20. Agora já está mais. Então, amado, eu vou dizer, não adianta. Davi poderia ser o melhor dos melhores. Ia despertar. Davi poderia fazer tudo, amado. Servir, plantar, chupar cana, subiar, plantar bananeira. Não adianta, não iria ser o suficiente. E assim o é, amado, na obra de Deus. Todo servo escolhido por Deus deve saber disso, amado. Você vai ser perseguido, mas você será bem-aventurado. Você vai ser caluniado, mas você será benquisto aos olhos do Pai. Pessoas vão tentar puxar teu tapete, mas Deus será a tua rocha. Pessoas vão tentar envergonhar você, acabar com a tua vida, mas Deus vai falar, a última palavra é sempre minha. Vão até tramar a tua morte. Amado, no Novo Testamento, quando Paulo estava preso e os judeus estavam tramando a sua morte, a coisa mais improvável do mundo aconteceu. Um sobrinho lá de Paulo saiu lá de algum buraco qualquer e ouviu exatamente onde os judeus estavam tramando. Foi lá no rei e falou, estão tramando contra ele. E o rei, o imperador, acreditou na palavra do sobrinho de Paulo e colocou lá uma guarda para ele proteger. Ou seja, as coisas mais improváveis do mundo aconteceu. Mas Deus tinha um plano na vida de Paulo. Paulo não podia morrer enquanto não desse seu testemunho. Por isso, meu amado, enquanto você tem missão para cumprir, Deus vai salvar e guardar a tua vida. Ele é soberano. Aleluia! Então, amados, o Senhor protege Davi e lhe concede êxito, apesar das tentativas de Saul em tirar a sua vida. Agora, note bem o que é a realidade de uma pessoa que não está sendo conduzida pelos princípios de Deus. A realidade de uma pessoa que não trabalha de acordo com a visão celestial. A realidade de alguém que mesmo metido no meio da obra de Deus, se afasta de Deus e dos seus caminhos, despreza a palavra do Senhor. Veja como ele se torna uma pessoa dominada por sentimentos negativos, e o mais forte aqui dentre eles é a inveja. Davi servia a Deus, Davi queria engrandecer a Deus, e Saul nutria inveja, e quanto mais assim lhe era inimigo. Mesmo sendo rei, mesmo estando na obra, mesmo estando ali com um título, estava nutrindo corações, no seu coração, sentimentos enganosos. É muito perigoso guardar sentimentos ruins no coração. É muito perigoso alimentar a inveja, alimentar o ressentimento, alimentar a soberba. A soberba precede a ruína e a queda, e a inveja mata. Carioquês, capítulo 2, versículo 1. Não é verdade? A inveja mata, amado. E nós vimos lá o exemplo de Saul no final da sua vida, a morte terrível que ele teve, nós vamos estudar isso. Então, e de fato começou a matar ali a vida e o caráter de Saul, porque esse rei era um homem superficial, dominado pelo medo, dominado pela instabilidade. Ora estava dizendo, tá bom, Davi, vamos lá. Outra hora ele queria matar. Ele cultivou más intenções contra um homem inocente. Tinha falta de transparência. E além do mais, não honrava sequer a própria palavra. Veja em 18, capítulo 18, versículo 17 a 19. Diz assim, disse Saul a Davi, eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo, olha lá, ele ofereceu a filha para quê? Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Ou seja, queria que ele morresse pelas mãos dos filisteus, para ninguém dizer, olha lá, Saul matou por inveja. Aí ele diz, respondeu Davi a Saul, quem sou eu? E qual é a minha vida e a família do meu pai em Israel, para que seja teu genro, ó rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel.
Então, amado, ao invés de honrar a palavra de dar para Davi, a mulher, ele deu para outro. Ou seja, não honrou o compromisso. Davi não havia vencido Golias. Esse não era o acordo da batalha. Então, Saul não honrava a palavra. Saul é retratado pelo narrador bíblico como um indivíduo orgulhoso, um indivíduo ambicioso por poder, e que em nome desse orgulho, desta ambição, ouça, age contra os interesses de Israel e se opõe a Deus, resistindo os planos divinos. Amado, Davi era um homem de Deus. Apesar dos seus defeitos, nós vamos ver depois dele, você vai ficar, meu Deus, Jesus, tinha os seus defeitos, como todos nós. Ou será que alguém aqui é perfeito? Alguém aqui? Exatamente. Mas deixa eu sair daqui antes de você tirar a pedra, mano. Porque senão vai. Então, nós vemos, por causa destes sentimentos e por causa em nome desse orgulho que Saul lutava em nome dele próprio, nós vemos Saul ser arrastado para baixo, numa espiral de raiva, de inveja, de medo, que o consumia e por fim o destruiu. Amada, a palavra diz assim: um abismo chama outro abismo. Você conta uma mentirinha aqui, aí depois vai ter que fazer o quê? Contar outra mentira para cobrir essa. Depois outra para cobrir essa. E mentira tem perna curta. Amado, ninguém consegue mentir por muito tempo. Eu descobri muito bem isso quando trabalhava como gerência na Forever Living Products. Eu tinha uma rede de mais de 300 pessoas, fui gerente na Forever, só até hoje, tem lá o meu númerozinho lá. E acontece o seguinte, amado, se você apresenta um produto, olha, marketing de rede, muitas das vezes pode ter um pano de fundo lá no marketing que você não entende muito bem, mas o produto tem que ser bom. O produto tem que ser bom. Porque você enganar a pessoa uma vez, olha, essa pasta de dente é maravilhosa, você vai enganar a primeira. Quando o cara botar a pasta de dente na boca e o dente cair, ele vai atrás de você, mano. Você me vendeu, você quer, não engana mais ninguém. Aí eu pergunto, como é que uma empresa poderia ficar 40 anos no mercado, em 160 países, se não tivesse um produto bom? Não é verdade? Então, a mentira não se sustenta muito tempo. Por isso a palavra diz, nós cremos e pregamos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja aqui em 18, versículo 10, capítulo 18, versículo 10, diz assim: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou por 2 vezes. Então diz que Saul tinha uma espiral de raiva, tinha uma espiral de uma dominação de um espírito mau. E acontece que em 2 ocasiões anteriores, esse verbo apossou, do hebraico tsalá, são usados para Saul. Na primeira ocasião, diz que o Espírito de Deus capacitou Saul para ser governante. Na segunda, o Espírito de Deus fortaleceu Saul quando ele ouviu a ameaça dos amonitas e fez justiça ao povo de Deus. Mas agora, uma vez que Saul não tem Deus mais na sua vida, porque ali ainda o Espírito entrava e saía, teológico e doutrinariamente, no Novo Testamento, sabemos que o Espírito não nos abandona, mas às vezes o Espírito se apaga. O Espírito fala, você não ouve, você entristece o Espírito e não tem mais a capacitação de Deus na tua vida. Até que você aprenda, colhe os maus frutos dos pecados seus, se arrependa, confesse o pecado e alcance a prosperidade e a misericórdia. Mas então Saul não tinha mais a aprovação de Deus, e é dominado por um espírito mau.
ou seja, o rumo dele é trágico. Então, esta inversão de quadros está mostrando a extensão da decadência de Saul. Outrora, Salá era dominado para ser capacitado por Deus. Outrora, Salá era dominado para ter a força de Deus na sua vida. Mas cultivou no coração orgulho. Tomou o lugar do profeta. Invejou o inocente. Tramou a morte. Fez o que não era reto e mal perante o Senhor. Salá, agora ele é dominado pela raiva, pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja. Amados, quantos casamentos são destruídos assim? Quantas famílias são destruídas assim? Quantas igrejas são destruídas desta forma? Fofoca, maledicência, disse que me disse, um que se acha melhor do que o outro, eu não sei o quê. Então, amado, Deus era com Davi, graças a Deus, não permitiu que um homem energizado pelo mal levasse Davi à ruína, seu servo. Escolhido por Deus, separado por Deus para engrandecer o seu nome. E eu quero declarar, amado, que todo mal contra a tua vida caia por terra em nome de Jesus. Então o Senhor protege a Davi, lhe concede êxito, apesar da ambição, da inveja de Saul e dos medos infundados de Saul, da oposição de Saul em relação ao rei escolhido pelo Senhor. Deus concedeu vitória. Capítulo 18, versículo 20, diz assim: Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Aí diz: contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Por que agradou? Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti. Olha que mau caratismo. E todos os seus servos te amam. Consente, pois, ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e humilde de condição? Ou seja, quem sou eu para ser genro do rei? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul, aqui vem uma coisa que parece ser estranha, mas eu vou explicar para a igreja. Assim, então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepulsos de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos inimigos. Então ele disse: olha lá, vai lá e corta o pintinho de 100 homens. Tira lá. Por quê? Isso parece estranho, mas era um costume da época, você trazer um pedaço da carne de outro homem para dizer: de fato eu matei o cara. Era um tipo de despojo, um dote pela esposa, pela noiva. Já que você não tem dinheiro, vá lá e mata tantos inimigos. E aí diz assim: tendo o servo de Saul referido essas palavras de Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus não apenas 100, mas 200 homens. Trouxe os seus prepulsos e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Então diz que apesar das tramas de Saul de querer matar a Davi, ele não vai morrer pela minha mão para ninguém saber que eu sou um rei invejoso, orgulhoso, mentiroso e não sei quantas mais. Eu vou fazer com que ele morra lá nas mãos dos filisteus. Ele deu uma meta: quero 100. Ele disse: tá bom, eu vou lhe dar 200. Tomado, Deus já estava capacitando aquele garoto de 1,5 metro, amado. Deus estava fazendo com que aquele homem fosse mais do que vencedor. Diga glória a Deus. Agora é interessante analisar, amados, que o mal geralmente não é feito às claras. O mal se apresenta camufladamente, feitas escondidas. O diabo normalmente não vai aparecer com um chifre, um rabinho, uma pata rachada, um nariz saindo fumaça, uma cara vermelha, dizendo: eu sou o capeta. Não, você vai dizer isso: ai, derretro, Satanás. Ele vai aparecer para você como uma coisa bonitinha, uma coisa lúdica, uma coisa que te agrada. Ele conhece as nossas debilidades. Você precisa ser especialista das suas debilidades, amado, para você não cair.
Domingo passado eu usei uma expressão olhando pelo lado negativo, mas que é no fim positivo. Desista de si mesmo, amado. O que isso significa? Pare de lutar com as tuas forças. Enquanto você disser, eu vou conseguir, eu sou mais eu, você vai dar com os burros na água. Você precisa dizer assim, eu dependo totalmente do Senhor. A minha suficiência é o Senhor. Quem brinca com fogueira, faz xixi na cama. Eu, quando era criança, fazia fogueira, mas não fazia xixi. Mas é outra história, mano. Bispa, fica quieta. Então, amado, ovelha do Senhor, mais do que vencedor. O mal é feito camufladamente. Você é da luz, amado. Onde o inimigo quiser, sabe, te colocar num laço, amado, ninguém, por isso eu não levo ninguém na minha casa, ninguém. O bispo está solteiro está, e ninguém entra na minha casa. Porque se entrar, é laço do capeta. O bispo vai lá entrar com uma menininha bonitinha dentro de casa, para quê? Para tomar suco de maracujá. Amém. Acredita nisso. Mas bispo, quer dizer que estar solteiro é sinônimo de ser pecador? Aí já é carnalidade tua. É porque talvez você não conseguisse, não é verdade? Porque se assim o fosse, então joga o apóstolo Paulo no lixo. Quem foi o apóstolo Paulo? O grande apóstolo do Novo Testamento, solteiro. Rasga 1 Coríntios capítulo 7, que ele disse, quem é solteiro e serve ao Senhor, continua se dedicando a servir ao Senhor. Agora, se você não aguenta as calças, vá lá e se case. É melhor casar do que viver abrasado. Agora, em nenhum momento disse que é obrigado, você tem que casar. Lá em Timóteo, ele dá recomendações ao bispo, que tenha uma só esposa. Mas ele doutrina o assunto em Coríntios 7 e diz, se você é servo do Senhor e você quer se dedicar totalmente, não está desesperado, subindo pelas paredes, tomando Red Bull. Fica solteiro, filho. Tem problema não, pode ficar na paz do Senhor. Amado, eu acordo 5 e pouca da manhã. Primeira coisa que eu faço, oro a Deus. Segunda coisa que eu faço, envio devocional para os irmãos. Eu tenho 5 cursos online, além da faculdade. Terceira coisa que eu faço pela manhã, entro num dos cursos, vou até meio-dia. Meio-dia saio, venho aqui para a igreja, na rua e almoço. Acabou o almoço, 1h, 1 e pouca, 1h30, estou aqui na igreja. Entro no segundo curso, no terceiro curso, no quarto, até a hora da faculdade. 6h45, faculdade, vai até 10h20 da noite. Eu tenho tempo para pensar mais em quê? Agora, o dia, se o bispo vier a casar, for da vontade de Deus, a primeira coisa que eu fizer quando acordar, o que vai ser? Orar a Deus. A segunda coisa, já não posso te garantir, amado. E a terceira coisa, também não posso mais garantir. Vou continuar me dedicando ao Senhor, claro. Talvez um pouco menos, porque quem é casado tem que se dedicar à família. O grande erro da igreja, só para terminar, o grande erro da igreja católica nesse sentido do celibato, não é o celibato em si, mas é a obrigatoriedade do celibato. E isso é o equívoco. Porque tem muito padre que, se você perguntar sobre o celibato, vai falar, cara, cuido da minha vida, sou eu. Não se mete na minha vida, estou feliz celibatário. Tem gente que se faz eunuco por si próprio. Não que o bispo se faça. Não, em nome de Jesus, Deus, envia uma varoa, estou esperando no Senhor. Não é o meu caso. Mas se o cara quer ser celibatário, deixa ele. Qual é o problema? Seja feliz. Agora, quando o cara tem um dom, poxa, mas eu queria pregar, eu queria ser um ministro da palavra, e aí eu tenho que decidir, ou sou padre, ou tico-tico no fubá. Ou padre, ou tico-tico no fubá. O que eu vou fazer na minha vida? Tá bom, vou ser padre. Aí depois você verá os escândalos que tem. Mas se o cara é por convicção, ele não quer estar tranquilo na dele, tá bom, deixa o cara seguir a vida dele. Sim.
largou o celibatário e foi casar com a mãe. Por isso nasceu um menino bonito desse, amado. Servo do Senhor. Então, amado, eu estou na paz de Cristo. Se Deus quiser trazer uma varoa para mim, amém, Senhor. Amém. Mas se Deus não quiser, amado, eu vou comer Bíblia do início do dia até o final do dia, amado, o dia inteiro. Vou ler a palavra e meditar para poder ficar na paz do Espírito, tranquilo, graças a Deus, me mantendo santo e guardado no Senhor Jesus Cristo. Sem crise. Diga amém, eu creio, glória a Deus por isso. Porque eu posso caminhar no Senhor, irmão, porque eu sei que Deus me capacita para isso. Deus me capacita, assim como Deus pode capacitar você para o que Deus tem para a tua vida. Mas eu preciso terminar, já me estendi demais, mas deixa eu concluir nesses 2 minutos, peço perdão, 2 minutinhos eu termino, prometo, 60 segundos, 120 segundos. O conflito iniciado no capítulo 18 terá desdobramentos até a morte de Saul. Quando ao longo da narrativa tornar-se absolutamente claro ao leitor que o Senhor está com Davi e Deus concede êxito a Davi. Então, pontos pelos quais a inveja de Saul cresceu. Todos amavam a Davi, inclusive Jonatas e Mical, que eram filhos de Saul. 18, versículo 3, diz assim a palavra: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Versículo 5: saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de quem? Saul. Versículo 16: porém todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante dele. Versículo 20: Mical, a outra filha de Saul, que amava quem? Amava Davi. Então Davi era um homem amado, muito amado. Depois, de modo especial, a presença capacitadora do Senhor estava sobre Davi. Versículo 28: viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Mical, filha de Saul, amava. Então Saul temeu ainda mais Davi, olha lá, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva o quê? Êxito, mais e mais, do que todos os outros servos de Saul, e então ele se tornou muito estimado. Mas veja como é que era a crescente a vida de Davi. Ele era um amado, ele era um capacitado por Deus. O cântico das mulheres é como um som alto e claro que confirmaram a sentença de Deus contra Saul. Você se lembra que Samuel disse: olha, você já não subsistirá o teu reino, você perdeu. Isso veio ressoar mais claramente no cântico das mulheres. Versículos 6 e 7. Olha as mulheres aí sendo usadas por Deus. Diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Esses eram os costumes do Oriente Próximo naquele tempo. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Imagina Saul nervoso, subiu uma ziquezira nele. Ele falou: esse moleque está sendo louvado pelas mulheres, pelo reino, por todo mundo. Então, amado, depois, 1 Samuel 18:8, vamos lá, depois: então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, o que é que lhe falta? Senão o reino logo de uma vez. Então, os termos hebraicos usados para esse versículo, que mostra o orgulho, mostra o ciúme
Saul, eles são os mesmos usados quando Saul demonstrou uma ira, entretanto, nos outros casos, ira justa contra os inimigos de Deus. Mas agora, esta ira que ele ficou sobremodo irado, olha para ele 10.000 e para mim 1.000, esta ira é provocada pelo egocentrismo, é provocada por uma suposta ameaça à sua honra. Essa inversão de circunstâncias, essa inversão de motivações do coração, destaca a extensão da decadência de Saul, que outrora tinha uma ira justa contra o pecado e o mal, mas agora, obcecado pelas aparências, a ira era contra o próprio servo de Deus. Por isso a repreensão à igreja do Apocalipse diz: tenho porém contra ti que o quê? Abandonaste o teu primeiro amor. Então, amado, Davi lograva êxito porque Deus era com ele. Deus é com você, amado. A última passagem do dia, 1 Samuel 18, versículo 9. Diz assim a palavra, 1 Samuel 18, versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Amado, quando você rotula alguém, você o verá debaixo do rótulo que você colocou. Não adianta, a pessoa pode plantar a bananeira, o rótulo está lá. É o perigo da inveja, é o perigo da obcecar-se por coisas que não vêm de Deus. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Ele teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a sua harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele, fez um cravo magá 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si, o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Amado, eu termino esta mensagem numa breve conclusão, dizendo para você: o Senhor protege os seus servos escolhidos e lhes dá êxito. Diga: eu recebo esta palavra. Se você sabe que o Senhor protege os servos escolhidos e lhes dá êxito, eu lhe digo: inveja mata e você não precisa dela. Portanto, não deixe o mal ocupar os espaços do teu coração. Não deixe o mal ocupar os cantos da tua alma. Se você permitir isso, esse mal irá controlar a sua vida. Paulo chamou esse mal de fortalezas e sofismas, que são destruídos pelo conhecimento de Deus. Feche a porta para o mal. Afinal, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Você quer a tua massa boa, incontaminada, humilde e saudável? Dependa do Senhor e creia na proteção e obra divina. Deus vai te usar. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus.